Seja bem-vindo e bem-vinda à leitura do capítulo 3 do livro A Hora Extraordinária. Hoje, no canal Comece com Livros, vamos ver como dar foco ao sonho, com a leitura do capítulo. No final da leitura haverá algumas perguntas para ajudar você com isso. Mas antes deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Capítulo 3 Mira e vai. A verdade, aquela que ninguém nos conta, é que muito se fala sobre foco, mas quase nada sobre como se manter focado em determinada coisa, seja numa simples dieta, seja numa mudança radical da nossa vida. E é aí que começamos a cair em inúmeras armadilhas. E, na maioria das vezes, nem nos damos conta que estamos em uma verdadeira enrascada. Imagine, por exemplo, uma situação em que você se destaca por ser diferente de todos os que estão ao seu redor. Pensa diferente, age diferente, faz planos diferentes daqueles que estão ao seu lado. Enfim, suas escolhas definitivamente não se encaixam no momento em que vivem as pessoas ao seu redor. Nessa situação, você tem duas opções. 1. Ser diferente mesmo e ponto, pagar o preço e passar a encarar positivamente essa atitude que destoa do seu ambiente. Aos poucos você consegue mostrar que está tudo bem e que ser quem você é importa muito mais do que qualquer outra coisa. Passar a ser igual aos outros e cair na mesmice. Abrir mão daquilo que você é ou gostaria de ser para não desapontar e não criar pequenas discussões entre aqueles que tanto lhe fizeram bem e o amam. Essas duas são as únicas opções possíveis e, por mais incrível que possa parecer, ambas exigem decisão e paciência, muita paciência. Agir de uma maneira ou de outra é o que vai fazer a diferença na sua vida, e acredito que essa escolha depende muito do momento que estamos vivendo. Para tomar uma decisão de mudança, é preciso dar foco, ou seja, sua decisão principal tem de ser o centro da sua meta e todas as demais decisões secundárias deverão estar alinhadas com a principal. Agir de uma maneira ou de outra é o que vai fazer a diferença na sua vida. E por que isso? Ora, como já venho dizendo desde o início desse livro, definir um sonho, fazer escolhas e renunciar às outras não é tão simples quanto parece, e muitas vezes está bem continuar como estamos. Mudar dá muito trabalho, mudar cansa, mudar dá medo, mudar assusta. Sim, mudar exige encarar tudo isso mesmo, todos esses medos e conceitos pré-estabelecidos, e só o foco é capaz de fazer você vencer esse desafio. É a sua postura que vai definir se você pagará o preço ou ficará na mesmice na sua lista de opções de comportamento diante da vida. Vamos entender melhor, então, que aí está o foco que tanto falo, mas só ouvimos falar. Muito além de ser o ponto central de determinado assunto, estabelecer um foco significa decidir se manter em um objetivo determinado e estável, agindo e mudando certas atitudes para alcançar um objetivo. Por isso, manter-se focado é tão difícil. Basta pensar em quantas vezes você já começou e já terminou uma dieta, não é? Quando se estabelece o foco principal, é como se estivéssemos desenhando um novo filme para a nossa vida. Imagine, por exemplo, que você está disposto a resolver um problema financeiro e assim idealizou o estado desejado, sabendo exatamente o tamanho do rombo que precisa cobrir, mas ao ser convidado para passar o fim de semana na praia com os amigos pensa, é só essa semana, depois volta ao normal. Que mensagem você manda ao seu cérebro? Ele não cumpre as próprias regras. E as pequenas escorregadas vão se somando a coisas aparentemente insignificantes até culminarem numa crise, que, aliás, nada mais é do que um acerto de contas. A crise é a soma de pequenas ações aparentemente insignificantes que foram menosprezadas. Isso acontece nas finanças, nos relacionamentos, nas empresas e até no país. Tenho um amigo querido que dá palestras
sobre o emagrecimento saudável. Já assisti a várias delas e ele sempre diz: ninguém dorme numa noite qualquer saudável e acorda no dia seguinte com colesterol alterado ou com diabetes, ou 10 quilos mais gordo. Essas consequências ocorrem por uma sucessão de atitudes indisciplinadas da pessoa e uma hora chega o famoso acerto de contas. A crise é a soma de pequenas ações aparentemente insignificantes que foram menosprezadas. Qualquer que seja a área da nossa vida, nunca é demais lembrar que, independentemente de nossas atitudes serem realizadas para nós mesmos ou para os outros, sempre teremos a semeadura livre, a liberdade de escolha. Porém, a colheita é obrigatória. Em outras palavras, para toda ação há uma reação. Criando hábitos, é possível? A teoria dos 21 dias, criada pelo psicólogo e cirurgião plástico Maxwell Maltz em 1960, tem ganhado milhares de adeptos ao longo do tempo. E isso, segundo cientistas que seguem os estudos do psicólogo, só faz certificar o que Maltz descobriu em 1960. A verdade é que o cérebro, ao perceber um comportamento que se repete constantemente, passa a criar vias simpáticas mais rápidas, de modo que uma ação aciona a seguinte de forma automática, o que com o tempo chamamos de hábito. De acordo com essa teoria, levamos 21 dias para criar um novo hábito, ou seja, passar a fazer determinada coisa, de modo tão automático que não nos damos conta do que estamos fazendo. Pois bem, nada melhor do que testar a teoria, não é? Defina algo que gostaria de transformar em hábito e passe a fazê-lo diariamente durante 21 dias e veja depois o que acontecerá. Comece, por exemplo, com uma atividade física, com uma alteração em sua rotina, com uma dieta, enfim, seja consciente e escolha algo que conseguirá cumprir durante 21 dias e que, obviamente, fará você se sentir melhor. Lembre-se, se pular um dia, terá que reiniciar o processo. Seja coerente consigo mesmo. Outra dica importante: comece com algo simples, para que você aprenda a criar hábitos. Não escolha nada complexo que possa desmotivá-lo. A cada meta alcançada, comemore e em seguida estabeleça outras mais complexas. Analise como foi o seu comportamento durante esse período. As vezes que tentou dar desculpas, os dias que teve vontade de boicotar o próprio roteiro. Depois de atingir o seu objetivo, escreva o que mudou e como se sentiu com essa mudança. Lembre-se, o processo de definir seus sonhos deve se manter continuamente, pois só assim você conseguirá entender o que é foco e, sobretudo, manter-se focado naquilo que definiu seguir. E a partir de agora, o seu foco será tornar-se um realizador. Preocupe-se menos com o exterior. Pode parecer repetição demais do mesmo. A velha síndrome do isso eu já sabia. Acredito, porém, que você já tenha internalizado a metáfora da xícara vazia que apresentei no capítulo anterior. E por isso, preste atenção nesse ponto. Deixe de se preocupar com o exterior. Ao definir qual é o seu sonho, não importa mesmo qual seja, passe a traçar suas metas para realizá-lo. Para se tornar um realizador de sonhos, não dê tanta atenção ao exterior. Muitas vezes não conseguimos entender por que é tão difícil realizar um sonho. Aparentemente, a forma da não realização parece ser muito mais simples que a forma da realização, e então passamos a encarar a mudança como algo difícil de conquistar. Deixamos de ser autores para ser coadjuvantes dos acontecimentos e das escolhas dos outros. Preferimos participar a ter de tomar as rédeas e decidir. Não é bem assim. E o que acontece daí em diante é que passamos a internalizar, a acreditar em tudo o que vem de fora. Se os outros pensam que a minha vida é tão maravilhosa, por que eu insisto em mudá-la? Em achar que não está bom? Em ter sede de mudança? Porque planejo ser outra pessoa? Com essa ilusão que o exterior nos causa, entramos em uma onda de reclamação e estagnação constante.
e o que aos olhos dos outros parecia estar excelente passa a ser um fardo em nossa vida. Então, por que passar a vida carregando esse fardo? Por que não mudar? É simples. O medo e o julgamento de quem assiste, mas não participa de fato da nossa vida, fazem-nos parar diante de qualquer ação para a realização de um sonho que pode ser apenas uma mudança simples na rotina. Em outros momentos, o que nos afeta é o medo de decepcionar quem amamos. O medo do fracasso nos aterroriza demais, e o medo do sucesso, esse de que quase ninguém fala, mas que atormenta mais do que o medo do fracasso. Esse sim pode paralisar a vida de alguém para sempre. Deixar de se preocupar com o exterior, com o que o outro pensa, não quer dizer que você vai deixar de respeitar a opinião do outro e deixar de amar as pessoas que o cercam. Ao contrário, decidir importar-se mais com você mesmo é amar-se em primeiro lugar. Se você não estiver bem, não conseguirá fazer a diferença positivamente na vida de ninguém. Quando deixamos de nos preocupar com o exterior, ao mesmo tempo que acionamos a tecla F, buscamos algo mais sublime dentro de nós. Passamos a nos preocupar com o nosso propósito de vida. Nosso acerto de contas é com o nosso eu superior, com o verdadeiro porquê de estarmos vivendo essa vida e principalmente com o legado que queremos deixar. E qual seria o momento de virar o jogo? Como saber o momento da virada, de dar a vida, de colocar energia, foco em algo? Como diria minha grande amiga Roseli Boschini, uma mulher admirável e ímpar, alguém que de maneira direta me desafiou a escrever este livro, alguma coisa precisa incomodá-lo, tanto a ponto de causar uma indignação tão grande dentro de você, que você quase precisa parir essa mudança. Essa é a hora de mudar. Essa é a hora de colocar para fora o que você pensa, o que você quer, seus projetos mais esquecidos, sua identidade, seu propósito, sua verdadeira missão. As oportunidades na nossa vida são como pratos especialmente elaborados. Você só saberá se gosta, só conhecerá o sabor se experimentar. Há muitos anos venho me dedicando ao autoconhecimento e ao conhecimento do comportamento humano. Conhecer a nós mesmos e as nossas limitações e crenças nos permite compreender as nossas atitudes e as dos outros, e assim sofremos menos e, consequentemente, somos mais felizes. A partir do momento que transformamos nossa vida para melhor, todos os que convivem conosco se beneficiam do upgrade. Não ensinamos apenas com palavras, ensinamos com exemplos. Nosso comportamento deve espelhar o que falamos. Em 2016, eu já havia mais de 10 anos participando de cursos nas mais variadas áreas do desenvolvimento pessoal e fui ao Rio de Janeiro fazer um curso sobre missão de vida com uma norte-americana chamada Margene Holden, que veio ao Brasil especialmente para isso. Ela foi artista de Hollywood e hoje se dedica a treinar pessoas para encontrarem sua missão de vida. Como eu já disse, nossa missão ou propósito de vida é algo que traz sentido à nossa existência, e daí entendemos por que fazemos o que fazemos, o que nos tira da cama com energia. Porque uma empresária como eu não se contenta apenas em atuar no comércio ou no mundo dos negócios. As respostas começam a ser desvendadas depois de muita busca e com frequência de maneira surpreendente. O importante é saber que elas não vêm de forma instantânea. É preciso insistência, disposição e coragem. Devemos persegui-las até encontrá-las. Pois bem, nesse curso com a Margene, várias fichas caíram, até mesmo quando lembrei que o meu sonho de infância era ser professora. Eu fui alfabetizada muito cedo e me recordo de que morávamos num conjunto de casas que a companhia em que meu pai era contratado oferecia para quem trabalhava fora da cidade. Era um vilarejo considerado área rural e éramos da cidade. Tínhamos um padrão de vida diferente do daquelas pessoas, muito simples, mas extremamente queridas e carinhosas. Meu hobby era reunir as crianças dos sítios vizinhos no extenso quintal da minha casa
e, com uma lousinha que ganhei de Natal, dava aula àqueles garotos, alguns até mais velhos, mas que sequer sabiam ler direito, e eu, a abelhuda, acabava ajudando a alfabetizar meus coleguinhas, muitos dos quais trabalhavam desde cedo para contribuir na família. Lembro-me de um garoto que entregava leite na minha casa bem cedinho e voltava à tarde para as minhas aulinhas. Essa lembrança desencadeou outras e causou uma revolução dentro de mim. Sim, eu sempre quis ensinar. Mais do que isso, compartilhar um pouco que eu sabia para ajudar. Minha missão era compartilhar, ensinar o que sei desde pequeno. Isso sempre fez meu coração bater mais forte, mas, como venho de uma família de comerciantes, ao lado comercial falou mais alto. Mesmo assim, desde que me lembro, tudo o que eu aprendo, sinto que posso transmitir de forma simples e prática, e as lembranças não param. Lembrei-me de ter dado aulas ainda menina num catecismo kardecista, com a supervisão de um médico amigo da nossa família, Dr. Ari, que, com sua esposa Glaucia, iam me buscar todos os domingos para dar aulas às crianças menores. Depois de casada, com meus filhos pequenos, fui voluntária no Hospital do Câncer Infantil e dava aulas de pintura em tecido e montagem de bijuterias para mães e filhos que ficavam no ambulatório aguardando o tratamento. Eu era expert nesses assuntos? Não, mas tinha boa vontade e um amor tão grande por ensinar que os médicos vieram me pedir para ir um dia a mais na semana, pois as quartas-feiras eram sempre lotadas por causa das minhas aulas. Nas empresas em que trabalhei, sempre tive muita disposição em ensinar, e assim continuo até hoje. Voltando ao Rio de Janeiro, numa das dinâmicas sobre nossa missão, um colega viu meu desenho e falou: "Nossa, sua missão tem tudo a ver com você. Porém, se você conhecesse o marketing digital, isso poderia ajudá-la muito." Eu me lembro de que era um domingo e ele comentou: "Pena que esse curso vai acontecer na próxima quinta-feira e será em Belo Horizonte." Naquele instante algo gritou dentro de mim: se é para descobrir minha missão, eu tenho de ir. Como eu explicar racionalmente para as pessoas que você volta de um curso do Rio de Janeiro no domingo e parte para outro curso na quinta-feira em Belo Horizonte? Se é para descobrir minha missão, eu tenho de ir. Nessa hora é que é preciso estar absolutamente seguro do que está fazendo, de qual é o seu foco, do pedaço do roteiro que falta para montar o seu filme. Na quinta-feira seguinte, lá estava eu no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, no evento do meu grande amigo Samuel Pereira. Naquela época, eu sequer sabia o nome dele, tampouco o que ele fazia. Não entendia nada desse mundo digital. Não tinha ideia de quem eram aquelas pessoas que estavam ali, sendo aplaudidas. Eu sou do mundo offline. Mas uma coisa me convenceu. Aquela garotada sabia o que estava falando. Conforme fui aprendendo, um mundo novo se abriu para mim. Percebi quanto eu estava distante da realidade. E olhe que estar inserido no digital era ter uma conta no Facebook, e-commerce, etc. Nada disso. Ou melhor, tudo isso e muito mais. Graças à minha imersão nesse mundo e ao fato de eu ter permitido adentrá-lo com a xícara vazia, hoje eu tenho meu curso pela internet, o Reinvente Você, que tem ajudado diversas pessoas que muitas vezes não podem pegar um avião e ir a Belo Horizonte, mas que têm vontade de reescrever a história delas. Quando voltei disposta a implementar tudo que havia aprendido, também visualizei que eu tinha outro produto pronto em minha empresa, os cursos de vinho que meu filho, que é sommelier internacional, ministrava. Inserimos esses cursos e meu filho no mercado digital, e hoje ele tem muitos seguidores e alunos espalhados por todo o Brasil, ensinando que aprender sobre vinho é algo muito simples e acessível a todos. Seus cursos estão no site Vinho Mais. Meu irmão comprou a ideia da inserção digital e criou a própria agência, que cuide de projetos incríveis. E tudo graças a quê?
a uma decisão de fazer um curso seguido de outro. Quando você muda, tudo ao seu redor muda com você. O universo conspira a seu favor. Aprenda a ser seletivo. Preciso deixar este alerta. Não é porque você se tornará um realizador de sonhos que passará a fazer disso sua válvula de escape para transformar e responder a tudo que o incomoda. Não é bem assim. Em primeiro lugar, acredito ser o mais importante. É preciso entender quem são as pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida e por quais motivos elas se decepcionariam com as suas atitudes. A ideia aqui não é que você saia por aí espalhando mudanças estapafúrdias e mágoas desnecessárias. Aprender a ser seletivo vai muito além de aprender a definir os seus sonhos. É uma espécie de verificação de quanto o seu projeto é sustentável e como afeta positivamente sua vida e a vida das pessoas que você ama. E para isso, é preciso que você se concentre. Tire um momento do seu dia para pensar em tudo o que tem acontecido em sua vida. Depois disso, organize-se para responder. Qual é o meu sonho? O que me impede de realizá-lo? Esse sonho atrapalharia a vida de alguém? O que eu preciso fazer para conseguir planejá-lo? Quem se importa comigo? As críticas que ouço vêm realmente de pessoas que me amam e querem meu bem? Como conscientizar essas pessoas de quanto esse sonho é importante para mim? Eu realmente acredito que vale a pena lutar pelo meu sonho? O que me faz feliz hoje? O que eu preciso para ficar mais feliz? Aprender a selecionar é aprender a respeitar os seus sonhos, os seus planos e a sua história. Não importa que decisão você tome, o que importa é o motivo pelo qual você escolheu o lugar da mesmice ou o lugar do realizador. Suas decisões estão sempre relacionadas a outras pessoas, ao mundo que o cerca. Ao fazer uma opção, a balança deve apontar o seu lado que fala mais alto. Se realmente vale a pena e se você está disposto e consciente das responsabilidades que deverá assumir em decorrência da realização dos seus sonhos, manter-se integralmente sustentável com relação aos sonhos é saber encontrar o equilíbrio e pautar esses sonhos, os seus posicionamentos e os caminhos a seguir com base naquilo que o cerca. Libertar-se dos ladrões de sonhos, como já mencionado no capítulo 2, é um dos passos para saber filtrar tudo aquilo que é nocivo e pode afastá-lo da sua realização, do seu sonho. Gosto muito de uma frase que diz: você pode fazer tudo o que quiser sem perder a si mesmo. Sim, vejo pessoas queimando a ponte e jogando um monte de cinzas para o alto. E qual é o custo disso? Muitas vezes precisamos fazer certos ajustes e alinhar alguns desalinhos para encontrar o fluxo da realização de sonhos. E esse caminho já é o começo da realização e é da seleção daquilo que realmente vale a pena para você, para a sua essência enquanto ser humano e para a sua história. Por isso, antes de virar a chavinha da não realização para a realização, é preciso entender que aprender a selecionar pode ser um percurso dolorido. É preciso sim colocar à balança seus valores, e a dor é um passaporte necessário para que os seus sonhos comecem a tomar forma e ocupem a sua rotina e a de todos aqueles que fazem parte e realmente importam na sua vida. Utilizando um método poderoso, mas muito simples, vai conseguir ter um passo a passo de como começar. E por ser tão simples, ele funciona? Posso garantir que, se funcionou para mim, para meu filho, para meu irmão, poderá funcionar para você. O que acontece é que achamos que, para conquistar algo tão desejado, precisamos de fórmulas mirabolantes e deixamos de fazer o básico. Cada vez que negligenciamos algo simples como gastar menos do que ganhamos, comer menos calorias do que nos acostumamos a ingerir, deixar coisas importantes sem fazer, quando não realizamos nossos sonhos por falta de coragem,
é possível que, ao final de algum tempo, encontremos-nos com um acerto de contas, seja com o banco, com a balança, com a saúde, com seu equilíbrio, seja com seu arrependimento de não ter vivido seus projetos. A soma de pequenos hábitos corretos é aquilo que chamamos de disciplina. Ela nos garante o equilíbrio para atingir nossas conquistas. Vamos tentar? Vire a chave. Como sair da mesmice para ser um realizador? Essa mudança de percurso e de postura tem muito a ver com o que você está disposto a enviar para o universo, para, em seguida, receber a sua resposta. Isto é, o foco de que falamos e detalhamos há pouco. Caso você perceba que está acomodado com a mesmice, mas quer se tornar um realizador, está na hora de entrar na fase de transição. Mudar o foco é essencial para começar a virar a chave, e isso requer, por exemplo, que você deixe de reclamar e de enviar energias negativas para a vida que você tem hoje. Para tudo o que conquistou, energia negativa atrai energia negativa, e o looping que começa nesse negativismo dificilmente termina, e se você continua reclamando e aplaudindo a sua situação atual. Vejam o meu exemplo. Quando decidi me tornar uma realizadora, encontrava-me em uma situação bastante confortável. Minha vida era boa e eu sabia disso, mas foi o meu desejo de querer ser algo, de ouvir e entender a minha missão, que me fez dar o start de que precisava para virar a chave e acreditar que eu era capaz e poderia realizar mais, conquistar os meus sonhos. Então, antes de planejar ser um realizador, planeje sair da mesmice e deixar lá tudo que lhe fizer mal e o torna uma companhia pesada, que só sabe reclamar e não agradece tudo que já conquistou. Pois, perceba, não é preciso necessariamente abrir mão daquilo que você tem hoje para ser diferente amanhã. Aprenda a conciliar os dois. Na verdade, o gatilho que pode transformar a sua transição de fase para só depois dar início aos passos que compõem o meu manual de realização dos sonhos. De agora em diante, seu objetivo será mudar o foco. Tente entender suas reclamações. Por que reclamo tanto? O que não está bom? Por que me sinto infeliz se todos me dizem o contrário? Quem sou eu de verdade? O que eu mudaria na minha vida hoje? O que eu não mudaria na minha vida hoje? Como eu quero estar no futuro? Seja sincero e observe suas respostas, pois só assim você conseguirá mudar o seu foco. E, atenção, você pode se surpreender e perceber que, de fato, nem tudo estava tão ruim quanto parecia. A boa notícia é que, com isso, você se dará conta de que alguns ajustes serão o suficiente para que tudo flua como deve fluir. O caminho do realizador começa a ser traçado no momento em que se consegue perceber que desejar a mudança, sonhar, são ações absolutamente aceitáveis e planejáveis. Você não precisa estar no fundo do poço ou estar passando por uma situação difícil na vida para sonhar e, mais do que isso, realizar os seus sonhos. Os seus sonhos são seus, não importa quais sejam. Você pode desejar ter uma casa maior, fazer uma cirurgia plástica, construir uma família, abrir um negócio, fazer uma viagem, comprar um carro, falar o outro idioma, ter um emprego melhor. O seu sonho pertence à sua vida, ao que você é. E entender isso faz parte do caminho do realizador de sonhos. Comente qual parte do capítulo mais ajudou você. O livro A Hora Extraordinária está no primeiro comentário. E qualquer outro livro você pode encontrar na descrição, abaixo do texto. Obrigado por assistir até o final. Compartilhe o vídeo com alguém. Ajuda muito no crescimento do canal. Espero que a leitura tenha sido proveitosa. Deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreve. Até o próximo vídeo.